Olá para você que está acompanhando esse vídeo. Nós estamos iniciando a aula sobre índios brasileiros e a Umbanda. Esse vídeo faz parte dos estudos de noções básicas de Umbanda, módulo 1, a segunda aula, falando sobre as influências dos índios na formação da sociedade brasileira e a sua figura como importância na formação também do culto de Umbanda. Os historiadores dizem que os primeiros europeus, quando chegaram à América, existia em torno de 100 milhões de índios no continente. Só no Brasil girava em torno de 5 milhões de indígenas, e eles estavam distribuídos conforme o tronco linguístico. Na parte mais litorânea, o Tupi-Guarani; nas regiões do Planalto Central, o Macro-G; e nas regiões da Amazônia, o Aruaque e os Caraíbas. O censo do IBGE fala que atualmente a população indígena é de 817.963 indígenas em todo o território brasileiro, e habitam aí as regiões de reservas, né, que são terras demarcadas e protegidas pelo governo. São, conforme o censo do IBGE de 2010, 305 diferentes etnias com 274 línguas. Só que muitas dessas etnias já não vivem mais como antigamente, já perderam bastante na sua própria cultura. E essa situação de aumento populacional indígena, conforme o censo de IBGE, teve seu início de contraste nos anos 80, que foi quando começou uma reversão do processo de degradação da cultura indígena e dos povos indígenas, que até aquela data existia uma situação de diminuição demográfica da população indígena, em função dos programas de governo, das leis de proteção. Esse quadro começou a se transformar, chegando aí no quantitativo populacional, segundo o censo do IBGE de 2010. A sociedade indígena, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil. O primeiro contato que os índios tiveram, em 1500, gerou uma estranheza, né, por parte das duas culturas, que eram totalmente distintas. E elas pertenciam a mundos muito diferentes. A maneira de enxergar, a maneira de compreender o mundo à sua volta era totalmente diferente. E os índios que viviam naquela época, hoje é possível fazer ali a compreensão, né, dos costumes, por causa dos registros que foram realizados pelos padres jesuítas, e também algumas informações no escrivão da expedição, né, de Pedro Álvares, que era o Pero Vaz de Caminha. Então, através desses registros, é possível saber sobre os costumes e como eram os povos ali naquele primeiro contato. Os indígenas que habitavam o Brasil de 1500 viviam de caça, de pesca, de agricultura do milho, do amendoim, feijão, abóbora, batata doce, principalmente a mandioca, como sendo o alimento base e estrutural dos povos da época. A agricultura ela era praticada de uma maneira meio que rudimentar, né, chamada de coivaras, que era uma derrubada e queimada de matas para limpeza do solo e cultivo, né, plantio e cultivo da alimentação.
Os índios também domesticavam pequenos animais, né, como o porco do mato, a capivara. Então, eles não conheciam animais como cavalo, boi, galinha. Na carta de Peru Vaz de Caminho é relatado que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com uma galinha. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerra, de casamento, né, cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer alianças contra o inimigo comum. A organização social dos índios. Entre os indígenas não há classes sociais, como acontece na nossa sociedade. Todos têm o mesmo direito e recebem o mesmo tratamento de forma literal. A terra, por exemplo, ela pertence a todos. Se por algum motivo um índio caça algum animal, então ele divide com os demais membros daquela tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, como machados, arcos e flechas, arpões, são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, só que com a divisão feita por sexo e idade. As mulheres cabiam a responsabilidade de plantio da comida, a preparação da comida, cuidar das crianças, né? A colheita também era feita por elas, e aos homens ficavam encarregados do trabalho de caça, pesca, de guerra e derrubada de árvores. Duas figuras importantes na organização das tribos, né, é o cacique e o pajé. O pajé é o sacerdote da tribo, é aquele que conhece os rituais, que recebe as mensagens dos deuses, dos espíritos, dos antepassados. Ele também é o curandeiro, que conhece todas as funções e aplicações das plantas, né, por meio dos chás e por meio das beberagens e de toda a medicina usada por aquele povo. Já o cacique, uma figura importante, ele tem o papel de chefiar a tribo, de organizar e de orientar os índios. A educação indígena é bem interessante. Os índios, conhecidos, né, por nós como curumins, eles aprendem desde pequeno e de forma prática as atividades ligadas à vivência e à experiência dos indígenas, né? Então, desde pequeno, eles eram levados para participar das tarefas, seja com os homens da tribo, com as mulheres, ou em algumas cerimônias religiosas também, eles também participavam, já para começar a se inteirar. E as suas brincadeiras eram brincadeiras de reprodução daquilo que eles viam os adultos fazendo, né? Então, já desde cedo eles eram expostos às situações reais e era dali que eles passavam a aprender o que deveriam fazer. Isso acontecia até a idade aproximada de 13 a 14 anos, onde existiam os ritos de passagem da vida infantil para a vida adulta. Os contatos entre indígenas e portugueses. Os primeiros contatos causaram a estranheza e também de certa admiração e respeito. Caminho relata a troca de sinais, presentes e informações. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, começaram a escravizar muitos indígenas ou a utilizar o escambo. Então eles davam espelhos, apitos, colares, chocalhos para os indígenas em troca de seus trabalhos, né? O contato que se seguiu foi muito prejudicial aos povos indígenas. Interessados nas terras, os portugueses usaram a violência contra os índios. Para tomar as terras, chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doença a eles para dizimar tribos e tomar as terras.
Esse comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando no pequeno número de índios que nós temos hoje. A visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica. Então, os portugueses achavam-se superior aos indígenas e, portanto, deveria dominá-los e colocá-los ao seu serviço. A cultura indígena era considerada pelos europeus como sendo inferior e grosseira. Dentro dessa visão, acreditavam que a sua função era de convertê-los ao cristianismo e fazer os índios seguirem a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, os índios foram perdendo a sua cultura e também a sua identidade. E hoje existe uma resistência muito grande, não só do ponto de vista existencial, mas cultural também. O canibalismo. Algumas tribos eram canibais, como por exemplo os tupinambás, que habitavam o litoral da região sudeste do Brasil. A antropofagia, que é o ato, né, de comer outro ser humano, era praticada. Eles acreditavam que, ao comerem a carne humana do seu inimigo, estariam incorporando a sabedoria, a valentia e o conhecimento. Dessa forma, não se alimentavam de carne de pessoas fracas ou covardes. A prática do canibalismo era feita em rituais simbológicos ou simbólicos. A religião indígena. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos, faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável por transmitir esses conhecimentos aos habitantes da tribo. Algumas tribos chegavam a enterrar os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam os objetos pessoais. Isso mostra que essas tribos acreditavam numa vida pós-morte. As principais etnias indígenas brasileiras na atualidade são a Ticuna, Guarani, Caiagangue, Macuxe, Terena, Guajajara, Chavante, Yanomami, Pataxó, Potiguara. De acordo com os dados da FUNAI, eles chegam aproximadamente, aí, todas essas etnias, né, em torno de 140 mil indígenas. De acordo com os dados do censo de 2010, no IBGE. O Brasil possui em 2010 896.917 indígenas. Esse número correspondia a 0,47% da população do Brasil. Outras considerações em relação aos índios. Contribuições significativas para a sociedade. A cultura indígena contribuiu na formação da sociedade brasileira com a alimentação, por meio do lazer, por meio da higiene, as palavras que foram inseridas no vocabulário do português falado no Brasil, as lendas e folclore brasileiro, aliados também nas conquistas territoriais e na mestiçagem. Então, na alimentação, existe alimentos que são próprios, né, são característicos do Brasil, como o caju, a mandioca, o açaí, o abacaxi, o milho, a jabuticaba. Então, são alimentos característicos do próprio Brasil. O aspecto de higiene, os livros de história e os registros da época, que os índios tomavam até 10 banhos e o europeu não tinha esse costume do banho. Então, esse aspecto da higiene, do zelo e do cuidado com o próprio corpo é um legado também indígena. Folclore brasileiro, né, também. Então, existem vários folclores, como Cobra Norato, o folclore que fala sobre o boto, né, e tantas outras lendas que são ligadas aos povos indígenas. Aliados nas conquistas territoriais, os índios também participaram de confrontos contra invasores em terras brasileiras e na expansão também do poder, né? Então, eles foram aliados. E o processo de mestiçagem, a expansão da população, se deu aí por meio, né, do europeu
junto ao índio, surgindo então a figura do mestiço. Desvalorização versus valorização. Então, num primeiro momento, o índio ele foi desprezado como sendo uma sociedade bárbara, de, de seres ingênuos e atrasados, ou no máximo apreciadas como algo exótico, atendendo ali o desejo de curiosidade. Hoje a visão é outra, são culturas altamente complexas, sofisticadas em muitos aspectos, interessantes por si mesmas e portadoras de valores importantes para o mundo moderno, como o respeito pela natureza e um modo de vida sustentável. Essa palavra que já faz parte da cultura indígena e que hoje está entre os pensamentos e as falas das principais lideranças ecológicas e científicas do mundo. E esse modo de vida já é da cultura milenar dos povos indígenas. O cenário atual. Há poderosos interesses políticos e econômicos e culturais em jogo. Então a questão não mudou muito. A questão não mudou muito. E essas denúncias já haviam sido feitas pelo deputado Juruna, e após 30 anos continua tudo do mesmo modo, né? O interesse e briga por terras indígenas, né? O desejo de invadir terras indígenas. Hoje foi aprovada uma PL 490 que infringe uma série de direitos constitucionais já estabelecidos, né, em 1988, que inclusive dá direito de exploração de mineradoras em terras indígenas, exploração da área para cultivo, enfim, uma série de situações que caracterizam aí uma violação dos direitos dos índios. É, portanto, um retrocesso, porque a política vai numa direção de aprovação de leis que a Constituição de 88 quis proteger a população indígena desses agravantes. E hoje as leis vão na direção desses agravos, né? Então, é um processo realmente de retrocesso e que alimenta a política antiga. Se a política da década de 80 para cá, facilitou a proteção aos povos indígenas por meio das leis, agora há uma retomada das políticas anteriores, a política de extermínio da população indígena. É um genocídio, né? Dos 5 milhões de índios que começaram a serem dizimados, agora a política retoma novamente o mesmo processo de extermínio. Aí algumas imagens da devastação feita pela a mineração, pelo desmatamento e a agressão à violência, né? Física que é realizada contra a população indígena desde que o branco entrou em contato, né, com essa população. E a resistência segue, as lideranças continuam ainda marchando para Brasília, continuam ainda fazendo seus manifestos, hoje utilizando os meios de comunicação mais pulverizados, para conseguir mobilizar pessoas em todo o país e fora do país pela causa indígena. Em 2019 foi considerado aí o ano onde mais se matou lideranças indígenas, né? Até aquele ano, dizia-se que nos 11 anos, últimos 11 anos anteriores, nunca tinha se matado tantas lideranças indígenas. E aqui é uma questão de assassinato mesmo, de lideranças. Existem outras situações, né, outras pessoas indígenas que morreram assassinadas nesses confrontos,
mas que não são identificadas porque não são classificadas como lideranças, mas são muitas pessoas, muitas pessoas. O destaque aqui de 2019, o cacique Francisco de Souza Pereira, lá em Manaus, o cacique Williams Machado Alencar, também em Manaus, Paulo Paulino Guajajara, de Bom Jesus das Selvas, Emira Guayampi, em Pedra Branca do Amapari, Carlos Alberto Oliveira de Souza, de Manaus, o cacique Firmino, Guajajara, Genipapo dos Vieiras, Raimundo Benício, Guajajara, Genipapo dos Vieiras. A estratégia por trás do assassinato é uma só: enfraquecer as comunidades de um modo geral. Eliminando sua liderança, causa então uma confusão e um enfraquecimento na atuação em defesa dos interesses dos povos indígenas. O Brasil é o terceiro país mais letal no mundo para os ativistas ambientais. Então, ser um ativista ambiental no Brasil é o mesmo que colocar um alvo nas costas e no peito. A definição. Na Idade Média, a palavra índio era empregada para designar todas as pessoas do Extremo Oriente. O conceito de índio é, portanto, uma invenção do branco, né? O europeu que inventou a palavra índio. A denominação das várias etnias quase nunca é a forma como os membros se referem a si mesmos, e sim o nome dado pelos brancos ou por etnias inimigas. Hoje está em voga o uso da expressão povos originários ou nativos, ao invés de índios. A origem. Bom, todos os seres humanos são descendentes dos mesmos antepassados. E hoje a, a ciência traz esses dados, né, por meio de vários elementos da própria ciência, várias ferramentas da própria ciência. O Oriente Médio é, então, a única ligação terrestre, né, da África. Dali, as correntes migratórias se dispersaram e seguiram para o oeste, atingindo a Europa, e para o leste, atingindo a Ásia. E é dessa segunda parte que as populações vão migrar das regiões asiáticas para as regiões americanas até chegar na América Central e América do Sul. Então, a população indígena sul-americana, mas sobretudo do Brasil, tem descendência asiática. Na África existe ali a dispersão que aconteceu em direção à Europa e a outra em direção à Ásia, e chegando na parte da Sibéria, que é muito próxima ao Alasca, na época da era glacial existia uma conexão, né, chamado a Península de Chukotka, no extremo nordeste da Ásia, e a Península de Seward, na América do Norte. Então, durante o período glacial, existiu um congelamento das águas e foi possível a passagem das pessoas por esse período, né? Então elas chegaram à América do Norte, ali na região do Alasca, conseguiram chegar e foram descendo da América do Norte, Central, até a América do Sul. O deslocamento se deu em migrações, levas, né, de migrações. Os estudiosos apontam que foram 3 levas, né, de migrações que aconteceram para o deslocamento até as regiões sul da América. Os estudiosos apontam que na região do Novo México, na cidade de Clovis, encontraram lá então alguns vestígios, indícios de um povo que teria habitado aquela região há cerca de 14,5 mil anos.
Então existe uma teoria aí, antes de 2018, de que toda a população indígena sul-americana eram descendentes diretos dos povos de Clovis, da cidade de Clovis, né, que foram descendo essa região até a parte sul da América. Mas lá no Chile, no sítio de Monte Verde, foram encontrados outros fósseis, e aí por meio de análises de DNA e também por datação por meio do genoma, né, e do DNA também, foi redesenhado aí um período, né? Então, alguns estudiosos mais atuais falam de 17 mil anos atrás, né? E há outros que têm outros pontos de vista que chegam a falar de 33 mil anos atrás, que esse evento da migração até a América do Norte teria acontecido. 4 assentamentos na América do Norte, segundo o antropólogo Juan Chobiger, fala de 100 mil anos, né? Esses assentamentos aí são sítios onde foram identificados também fósseis que ele fez essa afirmação aí de registros que poderiam chegar a 100 mil anos, porque as escavações apontam para mais evidências que estão soterradas e nem foram escavadas ainda. E alguns outros estudos revisados, talvez aí, como a historiadora Gabriela Martim, fala de registros de 300 mil anos. Então, as evidências, né, atuais apontam para 17, não mais que isso. Mas existem essas defesas aí que são, né, bem superlativas. A genética. Os vários estudos genéticos que têm sido realizados nos últimos anos trouxeram resultados muito divergentes. Então, as metodologias de investigação, por exemplo, de DNA mitocondrial e DNA autossômico trouxeram resultados diferentes para a origem e para o período ou a data, né, em que todo o processo de migração teria ocorrido. Tecnicamente, se considerarmos a metade oriental da antiga Berígia, que essa Beríngia é agora o Alasca. O ser humano poderia ter posto seu pé no que hoje é a América há 20 mil anos antes da data presente. Então, essas divergências em função dos sistemas de investigação colocam aí que essa data poderia ser, então, há 20 mil anos atrás, né, que esses fatos poderiam ter ocorrido na migração. A ocupação do Brasil. A forma de ocupação do atual território brasileiro é muito incerta. No sítio da Lapa Vermelha, em Minas Gerais, foi encontrado um cemitério datado em pouco mais de 10 mil anos. A Annette Lamin, na década de 70, ela encontrou ali uns fósseis que foi batizado como Luzia. Foi tida como a mais antiga brasileira já encontrada, com idade estimada de 16,4 mil anos. A NET afirmava que a Luzia, bem como outros esqueletos que foram encontrados lá, possuíam traços negroides típicos dos povos da Austrália e da Melanésia. Só que essa teoria foi contestada e foi superada em 2018 por novas pesquisas que apontaram que nesses exames de DNA não foi encontrado nenhuma evidência que pudesse ligar a Luzia, né, e todos os demais dessa população desse sítio aos povos da Melanésia nem da Austrália. Então não tinha nenhuma conexão ou nenhuma ligação africana. Segue aí então os indígenas têm total descendência ligada aos povos asiáticos. Achados em São Raimundo Nonato, no Piauí,
já trazem outra cronologia, né, que pode se estender até 48 mil anos antes do presente. E especula-se que camadas inferiores, lá também, já identificadas e que não foram exploradas ainda, poderiam revelar fósseis de até 60 mil anos atrás. As sociedades tradicionais, diversidade e unidade. É preciso saber que não há uma cultura indígena. Isso é muito importante de salientar, porque as pessoas, quando falam do índio ou da população indígena, muitas pessoas acham que é tudo uma coisa só, né? O índio é uma única população. E não, e são diversas populações. E mais essas populações, nos dias de hoje, mantêm uma conexão porque elas têm algo em comum. São originárias dessa terra. E essa unidade é em função de se defender e de proteger todo o aspecto cultural da sua população. Cada povo, ao longo dos milênios, desenvolveu modos próprios de compreender e de se relacionar com o mundo. Então, essa população indígena é composta por grupos distintos, com línguas, com culturas, com crenças, né, e hábitos totalmente distintos uns dos outros. A estrutura social e familiar, as sociedades, elas eram comunais. Isso quer dizer que todos eram iguais e descentralizada. Então, essa descentralização quer dizer que não existia um absolutismo nas decisões. Existe a figura da liderança espiritual, da liderança política e organizacional, mas não existe a ideia do absolutismo, né, enquanto liderança. Essas lideranças, inclusive, poderiam ser depostas. Ainda que estratificadas, né? As lideranças ou outras funções de prestígio às vezes eram hereditárias, sendo mais comum um critério como competência, prestígio e carisma pessoal para decidir. Então, um cacique poderia ser deposto se não atendesse ali os pré-requisitos daquela sociedade, né? E outra pessoa poderia ocupar essa função. Eles veneravam os seus ancestrais, a gente viu que o que todos têm em comum é essa veneração com a ancestralidade, a crença na divindade, o respeito à natureza, né? Isso eles têm em comum. Então veneravam os ancestrais e tinham respeito pela autoridade e sabedoria dos líderes, dos anciãos e dos pajés. O pajé como esse conector com o poder espiritual, o, o, o cacique, né, naquela representação da sabedoria e da experiência adquirida dos ancestrais. E é uma cultura que também tinha um respeito com os mais velhos, né? Então, é uma característica da estrutura social e familiar. O poder era exercido principalmente através da persuasão e da cortesia, não era por meio da imposição nem da violência. Agora, a guerra entre tribos foi muito comum, por uma questão de sobrevivência e de domínio territorial, né, de exploração de um determinado território. Então, foi comum a existência de guerras entre essas tribos. Né? Nada de novo sob o sol no planeta Terra. Então, coisas que aconteceram também com outros povos aconteceram aqui em terras brasileiras. As tarefas eram divididas por sexo e por idade. A gente já falou um pouco que alguns serviços competiam as mulheres fazer, aos homens competiam outras, e de acordo com a idade, algumas atividades não podiam mais ser exercidas, né, por aqueles que se transformavam em anciãos. A família podia ser monogâmica, existem esses registros, poderia ser poligâmica e poderia ser poligínica. Né? Então, a monogamia é aquele modelo que a gente já conhece tradicionalmente no Brasil, só duas pessoas, a poligamia, né, que é o casamento com várias pessoas, ou a poligenia, que é
o homem que se casa com várias mulheres. Então, existem registros de todos esses processos distintos, né, daquele que é adotado pela nossa sociedade. Eles se organizavam da seguinte maneira: a habitação costumava ser geralmente coletiva, que nós conhecemos como ocas. Então, são grandes construções que abrigavam ali dezenas de pessoas morando, né, sob a mesma formação e estrutura. A inexistência de uma formação social de Estado foi interpretada como carência civilizatória. Então, porque o índio não tinha essa formação estrutural, hierárquica e impositiva, o branco interpretou aquilo como falta de civilidade, né? Quer dizer, o índio não tinha o entendimento, a competência, a inteligência para conseguir organizar uma estrutura daquela maneira. Então foi interpretado como sendo uma carência de civilização. E da mesma forma, como a inexistência de um Deus foi visto também como uma carência de religião. Então isso deu um embasamento aí para o discurso teológico. O índio, como não acreditava em um Deus, ele precisava ser convertido, precisava ser catequizado, né, para aceitar a religião do branco. A religião indígena, né, ela tinha várias cosmogonias. O que é a cosmogonia? É a criação universal, é a explicação do surgimento e da existência, né, de tudo. É a gênese, né? Então, a cosmogonia normalmente acontecia em par. Às vezes esse par era antagônico. Então, dois seres e às vezes em polos opostos, né? Ou então por uma coletividade de criadores primevos, que são muito comuns. Então, seria ali os povos originários ou criadores de tudo. Animistas, porque atribuem vida e existência essencial em tudo. Então a pedra tem um espírito, a árvore tem um espírito, o vento tem um espírito. Panteístas, porque não tinham essa visão de um único Deus. O aspecto de vivência e de experiência coletiva fazia com que o índio entendesse a divindade também como forma coletiva, né? Ele compreendia o, o espiritual a partir da sua própria experiência, da sua própria vivência. E multiversista, ou seja, é, o, o, a vida física é um plano entre vários planos, né, ou várias dimensões. Então, multiversistas. Há dogmáticos, porque não existia um, um engessamento ou uma única forma de proceder, né, ou de experienciar a realidade ou as vivências. E sem proselitismo, não existia também o processo de conversão, convencimento e conversão à religião, né, que eles professavam e viviam. E nem a ideia de religião também, como nós temos, né, não existia esse processo. O processo era integrado. Política, cultura, alimentação, experiência física e espiritual, estava tudo integrado, era tudo ligado, não existia uma separação. E também se constata o uso de substâncias alucinógenas, como a ayahuasca, conhecida como ayahuasca, né, o vinho das almas, o tabaco, incluso nessas beberagens está a ayahuasca e outras bebidas também, que no caso bebidas embriagantes, né, por meio da fermentação, e o uso também de plantas alucinógenas, era generalizado. Então, praticamente todas as tribos tinham essas práticas e essas vivências, só que era restrito à finalidade religiosa, né? Então, não existia, por exemplo, a beberagem como ato de lazer ou de recreação. O processo era um processo religioso restrito, delimitado. E aí a gente chega num problema, né, com o branco. O branco, quando
estabelece esse contato com o índio e tem essas impressões e essa compreensão do universo do povo originário, então começa a evangelização e a aculturação. Ah, muitos de seus costumes eram vistos como imorais e pecaminosos. Andar nu é um exemplo muito claro, né? Relações sexuais sem limitações. Existem registros, por exemplo, que apontam que a experiência ou a vivência homossexual ou bissexual entre os índios era tido como normal. Hoje já existe uma alteração cultural dentro de algumas tribos em função dessa aculturação e dessa evangelização. O preconceito foi levado para dentro da, das tribos, né? As suas, as suas religiões também eram vistas como sendo primitivas, supersticiosas e obscuras. E às vezes eram associadas, né, ao diabo, era associada ao demônio. E por isso era preciso, então, custasse o que custasse, salvar esses índios da sua forma de vida ultrapassada, primitiva, obscura, enganosa. Essa era a ideia que o branco tinha, né, e as suas ações foram todas baseadas nessas justificativas. Os caboclos na visão popular. A etimologia da palavra caboclo diz que ela procede do tupi. Num primeiro momento, ela designava o filho ou descendente de um índio com uma africana. Mais tarde, Curiboca, né, teria passado a se referir também ao filho de mãe índia e pai branco. Então, se o pai era índio e a mãe africana, ou então, se a mãe era índia e o pai era branco, o filho era chamado de Curiboca, que depois, pela corruptela da pronúncia, vai se transformar em caboclo, caboclo. Isso quem diz é no dicionário tupi antigo, né? A língua indígena clássica do Brasil. Quem fala isso é o navarro. No início do século XIX, com a expansão colonial em direção ao chamado Far West, né? O famoso faroeste, nos Estados Unidos acontecia então ali a expansão do processo de colonização e ficou estabelecido ali os primeiros confrontos com os povos originários daquele lugar. Então, os chamados Apaches, né, que ficaram tão conhecidos nas histórias e nos filmes hollywoodianos. Então, nesse primeiro momento aí do século XIX, acontecem os primeiros conflitos com os índios norte-americanos e o homem branco. Naquela época, militares, né, pessoas que estavam interessadas em ter terras para plantar, e caçadores também. A cultura do índio norte-americano era de caça a bisões, né, que eram uma espécie de búfalo selvagem, e o homem branco também começou a fazer essas caças, e isso também estabeleceu então um conflito. No dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica. Eu estou trazendo esse dado aqui para todos entenderem em que momento que o cinema começou, em que momento se começou a produzir filme. No início do século XIX existia ali o conflito nos Estados Unidos, a figura do índio era uma figura vista já então como sendo do empecilho do progresso, né? Em 1895, já quase no final do século XIX, então, já quase um século de conflito lá nos Estados Unidos. Aí no final desse século acontece então a primeira mostra de filmes, onde foram realizados a apresentação de 10 curtas, de maneira muito simples, mas é ali que se inicia. E aí eu trago esse dado
para fazer uma correlação com uma cultura que já estava instalada nos Estados Unidos de pejorar a imagem do índio como sendo um obstáculo para o progresso. O índio passa a ser a representação da figura do bandido, né, do atraso. Ele é associado culturalmente nos Estados Unidos dessa forma. E não demora muito para que os Estados Unidos tenham acesso aos processos tecnológicos e de filmagens, né? E isso vai alimentar depois um, uma fala por meio dos filmes, né? Dessa imagem do índio como sendo, como sendo associado ao mal, ou algum obstáculo, algum empecilho, algo ruim. No Brasil, em 1836 até 1852, aconteceu aqui a primeira geração romântica literária, e que utilizou o que ficou conhecido como sendo indianismo, né? Então, esse indianismo ele trouxe à tona o tema do índio idealizado, baseado no binômio nacionalismo e indianismo. Então, aqui no Brasil, após o, após a declaração da independência do Brasil e expulsão dos portugueses, houve a necessidade de tentar buscar uma identidade para o povo brasileiro. E essa imagem precisava ser um ícone conhecido por todos. Não podia ser o português, porque o português era o colonizador. Não podia ser o negro, porque o negro já estava aqui há muitos séculos como escravo. Então não se poderia associar essa imagem do ícone nacional ao negro e nem ao português. Então, o índio foi escolhido por várias questões. Além das suas contribuições, o índio também ajudou nos combates contra invasores, né, em terras brasileiras, e começa-se ali então uma idealização, porque nesse momento os pensadores sentem a necessidade de despertar na população um amor à própria pátria, um amor à própria cultura. E aí a cultura que existia aqui era uma cultura mesclada, não era própria. Então, existia a necessidade de ter símbolos próprios do Brasil, uma cultura própria brasileira. E o índio é então escolhido para ser essa figura. E como o Brasil passava por um aspecto, né, do romancismo, que é toda essa maneira de idealização, né, de colocar no nível superlativo a realidade, o índio então é romanceado e se transforma num ícone nacional, porque ele passa a ser então a figura que combate o invasor, ele é aquele que deixa um legado da terra, né, da terra do Brasil, a terra brasileira, né? O índio entrega essa terra para o homem branco. O índio é a alma, é a essência ingênua, né, e simples. Então essa idealização do índio começa a ser feita e não demora muito para que o índio comece a ser conectado com a imagem do herói nacional, comece a ser conectado também, em alguns aspectos, até próximo do que é santo, né? E os carnavais baianos é a imagem do índio. Quando começam a acontecer as primeiras manifestações dos carnavais na Bahia, essas manifestações trazem a figura do índio, porque o índio é o herói nacional, né? O índio é o herói nacional. Então, ele, ele é a grande inspiração para o figurino, para as vestimentas dos desfiles carnavalescos. Ocorre isso. E lá na década de 30, o Hollywood já está bem avançada nos processos de produção de filmes e estoura, então, né, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo todo,
estoura aí aqueles filmes dos Apaches, dos Comanches, né? E dos cowboys brigando e dando tiro. E esse é um ápice da produção hollywoodiana da época, é, que já tinha ganhado uma desenvoltura espantosa no cenário da produção cinematográfica, porque tinha uma característica específica das filmagens norte-americanas. Diferente das filmagens europeias, as filmagens norte-americanas elas traziam elementos de agilidade e dinamismo, então isso empolgava muitas pessoas, né? A figura do cavalo representando ali o transporte, a capacidade de se locomover, tão comum e tão representativo, né, para as pessoas que assistiam. E há também a imagem da arma, que é um instrumento de poder e dominação em toda a narrativa dessas filmagens, né? E também de ameaça ao mocinho quando a arma está na mão do inimigo. Então, esse dinamismo e os filmes norte-americanos eram filmes também mais rápidos, além de ágeis, eram filmes mais rápidos, totalmente contrário das produções europeias. E isso deu notoriedade e fez com que a luta, né, e a visão norte-americana da relação do branco com o índio se estendesse também para o mundo todo. E aqui no Brasil, não foi diferente. Essa transição que acontece do desejo cultural pela França que o Brasil experimentou até o final do século XIX, início do século XX, começa a se transferir para os Estados Unidos. Porque é nesse período, né, do início do final do século XIX, que de fato os Estados Unidos começa a se transformar em potência mundial, superando aí a Grã-Bretanha. Então, quando os filmes chegam aqui, e antes dos filmes, né, a literatura norte-americana chega ao Brasil, ela traz essa visão e essa imagem do índio como sendo o mal e o homem branco como sendo o herói, né? Então, essa construção ocorre. Mas a visão do índio que se tem aqui é aquela visão do índio norte-americano. E no Brasil já existia essa construção do índio herói, né, do índio como sendo a figura idealizada. Então há uma divisão entre a figura do índio, uma divisão entre a figura, digamos, uma figura abstrata, que é a figura do herói, a figura do índio santo, e a figura literal, a figura física, humana do índio. Então, essa figura física e humana do índio, ela começa a ser associada com essa visão dos Apaches e Comanches. É o índio indolente, preguiçoso, o índio que é o problema, que é a limitação, né? Ao passo que o índio ideal ele é vinculado com coisas boas e coisas positivas. No aspecto ideal, há uma veneração do índio, e no aspecto prático, há uma eliminação do índio. Os crioulos e mestiços banto, eles instituem dentro dos seus cultos africanistas, eles instituem também a veneração e o culto ao caboclo. Então, esse processo do nacionalismo e indianismo, que é um aspecto do romantismo que o Brasil viveu, ele estimula, inspira, incentiva um respeito à figura do caboclo. Então, o negro banto leva para dentro da sua manifestação religiosa esse respeito e essa veneração ao caboclo, como sendo o ancestral dessa terra. Então ele já estava aqui antes que todos chegassem aqui, antes do negro, antes do branco. Então ele já estava aqui e precisava ter uma, uma reverência, um respeito a essa figura. Então o negro banto insere no seu culto a figura ou a imagem do caboclo e começa a ter ali os primeiros desdobramentos
do que se entenderia depois como sendo o candomblé de caboclo, né, o culto ao caboclo. Então, o culto aos caboclos nas casas de Congo, de Angola e Jeje começam a se desdobrar em função de todo esse cenário que está acontecendo, né? Não é só um contexto religioso, é um contexto histórico, um contexto econômico, um contexto político que vai gerando essa influência da figura do caboclo. De modo que no início do século XX, essa figura já está bem consolidada no aspecto literário e no ideário também da população, né, do que seria ali o caboclo. O caboclo goza então de um respeito ou de uma veneração por parte da população. Na Bahia, né, o dia 2 de julho é considerado um feriado estadual, que celebra nessa data a vitória sobre as forças coloniais, né, na Guerra da Independência. Então, quando houve a independência, e aí Salvador, em 1823, conseguiu expulsar as forças portuguesas, consideradas colonialistas, essa data foi consagrada, então, como sendo um feriado. E ela, então, passa a ser uma data magna, estabelecida na Constituição baiana, Constituição do Estado da Bahia, faz esse marcador. E por que essa data é importante? Porque o índio, a figura do índio está inserida no combate contra essas forças coloniais, né, na expulsão dos portugueses. O índio também ajudou no processo. Então ele é destacado um, como sendo ali a figura emblemática que combate o invasor, né? Então, o registro aponta que após a vitória e expulsão dos invasores, é, colocaram ali numa espécie de andor, né? Colocaram ali um índio já idoso e tal, e fizeram uma procissão com ele, né? E aí se repetiu no ano seguinte, até que elaboraram a imagem de um caboclo, e esse processo, então, virou uma tradição vinculada ao processo histórico de vitória na independência, mas também, paralelamente, começou a acontecer uma conexão da figura do caboclo dentro do culto do negro, inclusive com alguns conflitos, né, de interpretação. Para algumas pessoas, essa mistura da imagem do caboclo dentro do culto do negro com a imagem do caboclo herói que acontecia em nível estadual era depreciativa, né? Porque não tinha nenhuma relação. Aquele dia era o dia de comemorar a participação do índio ou do caboclo num processo histórico e não num processo religioso. Existe essa divergência, mas isso nos traz a noção de como a figura do caboclo é aceita ideaticamente, romanticamente aceita no aspecto literário, e como ele começa a se consolidar no aspecto espiritual nas práticas de terreiro. Neste festejo, o caboclo ele representa o ancestral sagrado e heróico da terra brasileira, né? Já fruto ali, influência daquilo que nós falamos, do indianismo nacionalista, inserido no romantismo. Então, ele se aproxima do sagrado, se aproxima do herói, é o ancestral da terra brasileira, né? O caboclo é o índio, é o herói, e dali para ele se transformar no santo, não demoraria muito, né? Esse pavilhão aí é o pavilhão 2 de julho, onde ocorria ali as comemorações, os festejos ligados à imagem do caboclo, nessa data baiana. Os caboclos na Umbanda. As entidades assim denominadas que se apresentam nos terreiros de Umbanda são espíritos com um certo grau espiritual de evolução.
São considerados espíritos de índios que já morreram e que viraram guias de luz, que voltam à Terra para prestar a caridade ao próximo. Ou almas de pessoas que assumiram a roupagem fluídica de caboclo como instrumento ideal. Então, qual é a ideia que a Umbanda traz em relação ao caboclo? Que a moralidade, a evolução, ou o nível ou hierarquia espiritual, ela depende muito mais de um aspecto moral e ela é um estado ou uma condição do espírito e que questões paralelas não teriam uma influência em relação a essa evolução, a esse nível evolutivo. Então, o linguajar utilizado por um caboclo não define a moral ou a elevação ou o nível evolutivo desse espírito. Ele pode ter uma linguagem rudimentar ou simples, né? E aí eu vou abrir um parênteses, rudimentar e simples na tentativa de falar nosso idioma, porque no idioma deles eles são fluentes. Então ele pode ter ali uma maneira mais singela de falar, mas que isso não encerraria o nível evolutivo dele. Esses espíritos de ancestrais, de índios que já morreram, teriam ali então muito a contribuir, ou de outros espíritos que se vestiriam ou se revestiriam dessa figura também como índios, né? Ou porque tiveram algum processo muito semelhante ou experiência semelhante a um índio durante a vida e, e que de alguma forma são legitimados a se apresentarem como índios, né? Então, essa vinculação com a superioridade moral não estaria relacionado com nenhum tipo de limitação ou visão limitante do plano físico, do plano material. O caboclo como grau de elevação. Então, muitos que hoje se apresentam nos terreiros foram pajés, foram curandeiros, né? Foram magos que de alguma forma tiveram alguma ligação muito próxima com os caboclos ou com os índios. E a Umbanda, ela vincula a figura de Oxóssi, o orixá Oxóssi, que é um grande caçador, é um ser que habita a mata e que conhece seus percursos, seus segredos, tem domínio ao transitar dentro desse campo. É aquele que se assemelha profundamente com a figura do caboclo. Então é inevitável associar as duas figuras. E como o orixá é compreendido como uma divindade e o caboclo, o espírito do caboclo é um ancestral, na visão do terreiro, hierarquicamente a divindade está acima. Então, os caboclos são vinculados de alguma forma à divindade Oxóssi e começa a se desdobrar, a se desenvolver um, um conceito dentro da literatura religiosa umbandista, essa vinculação dos caboclos a Oxóssi. E aí, sob a forma fluídica de um índio, existem muitas vezes um padre, um missionário, um pacificador indígena, um bandeirante ou um médico cujas primeiras existências humanas foram como silvícola. Então, alguém que já teve essa experiência já de ter reencarnado como um selvagem e depois também ter algum tipo de relação com as pessoas que são originárias, né, eles poderiam de alguma maneira se transfigurar como sendo caboclos ou como sendo índios nas manifestações espirituais, nas práticas de terreiro. Caboclo das Sete Encruzilhadas é um exemplo muito claro, né? O aspecto de formação, de anunciação, a expressão usada pelos adeptos umbandistas, né? Ou de mito fundador, utilizado pelos acadêmicos, da Umbanda, fala de um caboclo se manifestando, um espírito de um caboclo se manifestando por meio de um médium, e este caboclo, ele teria sido um frei jesuíta chamado Gabriel de Malagrida, que inclusive na sua época esse frei teria
previsto ou profetizado o terremoto que destruiu Lisboa no ano de 1755. Então ele se intitula, né, ele se apresenta na, na reunião mediúnica junto com outras manifestações de caboclos que estão acontecendo ali nos médios e pretos velhos que se manifestam. Ele então se manifesta também e se apresenta como um caboclo. Ele é indagado sobre o nome dele e ele anuncia que se era para ter um nome, então, que o nome dele fosse aquele, um nome simbólico. Ele então se intitula como Caboclo das Sete Encruzilhadas, sob o pretexto de que as encruzilhadas representam caminhos do espaço e que não haveria nenhuma limitação ou empecilho para os caminhos que ele estaria trazendo. E o Zélio Fernandino de Moraes, que naquela época tinha 17 anos, ele se transforma então naquele ícone inicial que vai fazer a anunciação da Umbanda, né? E ele é então esse anunciador de uma nova religião que inicialmente não se chamava Umbanda, se chamava Alabanda, e que depois o próprio Zélio Fernandino fez a alteração para Umbanda, né, sob a justificativa de que a sonoridade não era agradável, então fica ali instituída a Umbanda. E ele inicia as suas atividades da religião de Umbanda criando a tenda que ele chamou de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Esse, dentro do aspecto como mito fundador, foi o primeiro terreiro de Umbanda a surgir ou a existir, de acordo com os registros. O vidente que estava na reunião mediúnica naquela noite, ele fala, afinal, por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que esta mesa aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados? E qual é o seu nome? Então, o caboclo ele é confrontado, né? Ele é confrontado sob o pretexto de que os presentes ali na mesa não vão aceitar a manifestação dele, porque ele e junto com os outros espíritos caboclos também são espíritos atrasados. E aí esse caboclo, o caboclo das sete encruzilhadas, naquela reunião que se deu no dia 15 de novembro, ele responde: se julgam atrasados estes espíritos dos pretos e dos índios, devo dizer que amanhã estarei em casa deste aparelho, se referindo ao próprio Zélio como médium, para dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem, e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja este: Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. O vidente insistiu de forma irônica: julga o irmão que alguém irá assistir ao seu culto? Ao que a entidade então respondeu: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. E aí, no dia 16 de novembro, às 20 horas, foi realmente configurado o início de um novo culto, né, inicialmente como Alabanda, e que depois viria a ser a Umbanda, com as estruturações que nós conhecemos na data de hoje. Então, o cenário geral era um cenário que contribuía para uma certa afeição e um certo respeito à figura do índio, à figura do caboclo romantizada, idealizada. E de alguma forma isso gerou uma aceitação, sobretudo quando essa manifestação acontece num branco, né? Então, é algo para se destacar. Aqui nós finalizamos então essa aula fazendo a apresentação sobre o surgimento do caboclo, a sua formação ideática, os processos
que envolve a realidade dos índios no país, né? E espero que todos tenham apreciado a aula de hoje. Até a próxima.